Olá, pessoal! Nessa aula, vamos conhecer alguns detalhes da prova de proficiência de Direito da USP, que é elaborada pela FUVEST. Então, como são as provas de proficiência no geral, né? São provas de leitura, certo? Interpretação. Você vai precisar ler um texto e responder as questões de acordo com esse texto. Você vai encontrar diferentes tipos de questões nas provas. Interpretação, gramática, vocabulário, tradução. Nesse caso da proficiência da USP de Direito, não vai ter tradução, tá? Mas vai ter todas essas outras. Ela é uma prova dividida por áreas, certo? Já que ela é de direito, então os textos que vão cair vão ser dessa área, tá? Não são textos assim, como é que eu posso dizer? Não são textos tão específicos, com termos bem específicos da área. Não é nada disso. Qualquer um que tenha habilidade da leitura vai conseguir ler o texto e vai conseguir entender, tá? Não são textos assim tão densos, nem tão formais. São 30 questões de múltipla escolha. As questões são divididas em questões de interpretação, compreensão da sentença, gramática, sinônimo, phrasal verb, compreensão de expressão também idiomática, que eu não coloquei aí. Todas as questões são de múltipla escolha, tá? Não é permitido o uso do dicionário e são 2 horas de prova. E como são esses textos? Né? Como eu já falei, são específicos por área. Vão encontrar textos do The Washington Post, do The Economist. Então, como vocês podem ver, são jornais para o público, tá? Não é só para um público específico. Em outras aulas, vamos ver mais os textos. Então, são 6 textos, tá, gente? São 6 textos. Mas não são textos tão grandes, são textos com 30 linhas mais ou menos, cada um. Então, entre de 25 a 30 linhas e 5 questões para cada texto. O pessoal acha ruim isso, mas é bom, tá, gente? Porque imagina se você não está entendendo bem um texto, mas aí o outro você já entende melhor. Então, é bom que sejam outros textos, para que não tenha só um tema só e você fique preso ali, certo? Ó, essa aqui é uma das últimas provas, né, dos anos anteriores. Ultimamente, eles têm feito 2 versões das provas de inglês, uma à tarde e uma pela manhã. Essa é a versão da tarde. Então, aqui a gente vê o primeiro texto, como eu falei para vocês, do The Washington Post, né? Aqui temos um texto relativamente pequeno, questões de múltipla escolha, como eu falei para vocês, 5 questões, ó, por texto, mais um texto, esse já é um pouco menor, pelo menos é o que parece aqui, que é do The Economist, mais um texto, terceiro, com mais 5 questões, o quarto texto, o quinto e o sexto. 6 textos e as questões. São 2 horas para resolver essas questões. Dá tempo? Dá sim. Se você estiver preparado, dá tempo de resolver as questões. Não precisa ler todos os textos por completo, existem estratégias para isso, e vocês vão ver aqui no curso. Então, gente, essa foi a nossa aula, onde vocês podem conhecer mais da estrutura da prova. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te espero na próxima aula.